Graça e paz, amém? Vamos começar então com uma oração, nosso estudo de hoje. Meu Senhor e meu Pai, muito obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor. Talvez presencial, talvez, Senhor Jesus, online, mas nós temos sempre nos abastecendo, Senhor, dessa informação. Hoje que o Senhor traz para nós, Senhor Jesus, traz aos nossos corações, traz para o nosso dia a dia, que nós possamos aplicar isso e ler a Bíblia de uma forma diferenciada. Não apenas como conteúdo histórico, mas também como conteúdo espiritual para a nossa vida. Amém e amém. Vamos partir da onde nós paramos. Se não me engano, foi Gênesis 24, abra aí Gênesis 24. Nós abordamos o verso 15 e nós vamos partir agora, né, do verso em diante, né? O 15 nós já tínhamos abordado, né? O que nós temos aí, né? Agora nós vamos ver que é o casamento, né, de Rebeca. Aquele servo, ele foi lá buscar essa moça. Aconteceu todo aquele ocorrido a qual nós citamos, né, anteriormente, a situação a qual ele pôs diante de Deus, ele orou, buscou, né, e nós vemos que Deus realmente agiu daquela forma, de uma forma quase que imediata, né, praticamente. Deus respondeu a oração desse homem. Esse homem que pedia não por ele, né, mas para que a jornada dele viesse a dar certo, né, na visão do Senhor dele, que era Abraão, que Deus pudesse atender mais ao patrão dele do que a ele mesmo. Muito boa. Nós temos que frisar que foi muito boa essa oração dele, porque ele estava aplicando, primeiramente ele estava aplicando a fé dele, né? Nós estamos vendo que um homem, um escravo praticamente, quando ele entrou na vida de Abraão praticamente como um escravo, vamos ver assim, né? Ele entrou como um servo, como um funcionário, e ali para servir o senhor dele, o patrão dele. E este homem, Abraão, ele transferiu essa crença, essa fé no Deus vivo. E ele aplicando o que ele aprendeu, ele pede em favor do patrão dele. Muito, muito, muito maravilhoso esse ponto de vista. O que nós vemos aí em diante, né? Próximo ponto aí nós temos a citação da pureza de Rebeca, qual nós abordamos, né? Nós finalizamos esse aí também e vamos agora citar, né, o fato ali dela descer essa fonte e subiu. Como no verso 16 diz ali, a moça era muito formosa, né, de aparência virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu a fonte, a segunda parte do verso 16, Gênesis 24, 16, diz assim, ela desceu a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Não dá para negar, né, que esse homem, ele encostou ali com 10 camelos para dar de beber, certo? 10 camelos, se vocês forem procurar aí ver bem quanto de litragem um camelo bebe de água, vamos citar aí que seja um valor razoável, né? Até convido vocês a procurar aí na internet, nos veículos de informação aí, quanto bebe de água um camelo. E você vai ver que o fato do verso dizer ela desceu e subiu, né? E ali, mais para diante, vai dizer que ela deu de beber água para o camelo, para todos os animais daquele homem ali. No verso 18, ó, bebe meu senhor, e portanto, baixando o cântaro, estendeu a mão, e acabando dela de dar de beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Olha só. Então, o verso 19
Fecha ela dizendo, até que todos bebam, né? Então ela deu de beber todos os camelos daquele homem, né? Então note que ela desceu e subiu várias vezes, né? Primeiro trouxe água para este homem, depois na sequência deu de beber todos aqueles animais. Olha a disposição, né, dela em atender aquele homem, né? Vamos dizer assim que não é uma tarefa, não é um serviço muito fácil, né? Porque quando disse ali que desceu, é para que nós possamos visualizar na leitura como que era a geologia do território, né? Um poço, nós temos que entender que um poço ele não ficava, né, logo acima. Não é o que nós entendemos como um poço, né? Um buraco com um parapeito onde você, né, desce o balde lá e puxa água. Não, esse desceu, ela desceu até lá embaixo. Provavelmente teria uns degraus para ela alcançar essa água no cântaro, lá encher e pôr nas costas e trazer. Então ela desceu e subiu, como realmente fala no versículo, né, 16 aí. Ela desceu a fonte e subiu, desceu até a fonte. Então, exigiu um esforço isso, né? E vamos ver aí o versículo 19, 20 e 21, que ela deu de beber a todos os camelos, né? Essa leitura ela é maravilhosa, que a gente compreende o que realmente está acontecendo se prestarmos atenção. Por isso que esse estudo está trazendo essa dimensão para nós, aprendermos a realmente dimensionar o território, dimensionar a situação, dimensionar a cultura, dimensionar os costumes, dimensionar as crenças da época, né? Dimensionar esse tempo a qual as coisas aconteciam antes. Agora pode ser que não seja a mesma coisa, né, nessa mesma cultura, mas algo modificou. Nós temos que sempre estar entrando dentro desses parâmetros para poder entender a passagem bíblica, né? E dando continuidade, o que acontece mais para frente? Né? Nós vemos que do verso 22 ao 31, a qual nós vamos abordar, nós temos a apresentação, né? O sinal da intenção do casamento. Então, o que acontece? Ali, esse servo, ele se apresenta, né? A Rebeca ali, e previamente dá por convencido daquilo que Deus está direcionando a ele. E já expõe a intenção, o que que é? Ele põe, né, uma argola, né, como diz ali no verso, o homem 21, olha só. O homem a observava em silêncio atentamente ao saber que teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada, ou não, atento ali, né, para ver se o Senhor tinha realmente respondido, né, com aprovação, né, aquilo a qual ele acabava de pedir, né. E na sequência ele traz, né, isso diante de Rebeca ali, quer ver, ó, 23, e ele perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai um lugar que fique a comitiva, né? E ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto, um lugar para passar a noite. No caso, se fosse continuar sua jornada em outro lugar, né? Então ele se inclinou o homem e adorou o Senhor, porque ele recebeu a informação que ele precisava, ou seja, era a parentela já do seu patrão, do seu Senhor, né? Então ele adora o Senhor em forma já de agradecimento. E disse, né, o verso 27, ó, seja bendito o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu senhor,
né? Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. E a moça correu e contou aos seus da casa e todas, né? Ora, a Rebeca tinha um irmão chamado Labão e por aí vai, né? A gente vê que o relato ele expõe, né? Repetidas vezes, tanto os pontos a qual o servo tinha colocado diante de Deus, para que Deus atendendo isso, ele possa ter uma direção já. E aí ele pergunta, porque não é ficar perguntando para tudo quanto é moça, né, a respeito da sua parentela. Então ele precisava de um sinal prévio de Deus, ele já pediu de Deus já direto, para que ele já pudesse chegar já na primeira moça. E sendo esse sinal com sinais positivos a ser abordado, aí ele aborda a moça e a moça já entrega já da onde ela veio. Isso deixou ele já com certeza daquilo que ele tinha por fazer, né? Tanto é que, notem que lá no verso 22, né? Tendo ela acabado de dar de beber os camelos, o homem tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para a mão dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Olha só, ou seja, ele já, não sei se como forma de pagamento ou como forma de um sinal da intenção dele, né? Mas ali ele estava já apresentando os sinais da intenção dele. Tanto é que na sequência ele pergunta de onde que ela é, porque Deus já havia confirmado, né? A atitude dela dentro daquela oração que ele tinha feito lá no verso 15, 16, por perto lá, né? Antes um pouquinho, ele tinha clamado ao Senhor, o Senhor já o atendendo, né? O relato diz que ele nem terminou a sua oração e já aparece-lhe a moça, muito bela tal. E aí o relato traz que tudo se sucedeu como ele esperava, como ele tinha posto diante de Deus. Com isso, ele já demonstra a sua atitude. O que é? Dar para ela joias. Por quê? Porque ele já pergunta na sequência depois de onde ela veio e ele já fica maravilhado e agradece a Deus. Olha só, quantas vezes, né, nós temos colocado situações, sabe, na mão de Deus, né? Temos colocado pedidos, temos colocado pedido a providência de Deus em situações e isso ocorre, isso acontece, né? E muitas das vezes passa batido, né? Aconteceu ali, passou batido. Vai lembrar depois de alguns dias de agradecer a Deus, né? Nós não temos essa ação imediata, né? Assim que a coisa acontece, às vezes, nós não temos essa ação imediata de pegar e realmente agradecer a Deus. Então, esse relato, esse trecho aí, traz essa importância, né? Não sei se quem está ouvindo, se quem já leu, conseguiu captar isso, mas nas leituras que nós estamos fazendo agora, nós estamos conseguindo captar tudo o que tem de intencional que a palavra vem trazer para nós. E quando vocês lerem de novo, que eu tenho certeza que isso vai dar paixão, vai dar amor por ler a palavra de Deus, e vocês vão passar por esse relato de novo, ali vai estar vocês vão captar uma outra mensagem, absorver outra direção de Deus. Por quê? Porque a palavra está sempre se renovando, sempre trazendo algo poderoso para a nossa vida. E se nós formos dar continuidade aqui, né, o outro ponto aqui, no verso 32, né, nós vimos agora a apresentação, né, dele, com a intenção do casamento, e agora nós vamos para o 32. Nós vemos que Eliezer, ele não estava sozinho, e sim, né, tinha com ele ali junto uma comitiva, né, que o acompanhava. Nós já citamos já anteriormente, mas é no verso 32 que nós temos essa confirmação.
Olha só, então fez entrar o homem, descarregaram-lhes os camelos e lhes deram forragem e pasto, né? Deu-lhes água para lavar os pés e também os homens que estavam com ele, né? Nós temos que entender que numa viagem dessa, nós já citamos já, e vale lembrar que além de ela levar uns tempos, né? São 2 semanas, né? Para que ele viajasse da onde Abraão estava lá, né? Ele estava com Abraão até a parentela de Abraão ali para poder pegar, escolher uma moça para casar com o menino. Então nós vemos o quê? Nós vemos que essa comitiva tinha que ter servos, não um para cada coisa, mas tinha que ter pessoas suficientes para armar e desarmar as tendas, porque esse homem não podia fazer isso sozinho. Tinha que ter pessoas para preparar os alimentos, se eles não tivessem sido feitos, não tivessem prontos para a viagem. Tinha que ter pessoas para dar de comer e atender os animais que eles estavam levando. Pessoas para guardar e servir de guarda oficial para a carga, porque estavam levando uma carga valiosa, porque nós vamos ver mais para frente lá, que ele vai dar ouro, né? Ele vai dar de bens para que como dote para a moça, né? Nós vamos ver para frente que ele levava, ele tinha uma carga que ele estava levando lá para dar tecidos. Essa época a moeda de troca era ouro, era prata, era tecido, era trigo, né? Nós tinha uma gama enorme de o que era, né? Os bens, o que era a moeda de troca. Não existia oficialmente o dinheiro como troca, né? Como pagamento de dote. E assim nós vemos que ele precisava de uma comitiva, ele precisava de homens, ele precisava de pessoas. E no verso 32 é que confirma que ele não estava sozinho, esse homem, né? Às vezes a gente pode imaginar na primeira leitura, né? Saiu lá o servo de Abraão, né? Amarrou um camelo, né, na carga do outro, um na sela do outro, né, e você puxa um e vai tudo o resto, né, vai montado no da frente, mas não, eram 10 camelos, vinham ali servos, né, vinham pessoas ali para ajudar nessa viagem, né. Então é isso que nós temos que formalizar aí na nossa mente. Cada vez que a gente lê, nós temos que estar formando, né, o ambiente, formando como que está acontecendo, sucedendo as coisas. No 49, olha só o que diz no verso 49. Para a direita ou para a esquerda. Note que na conversa ali, ele já, né, trata do assunto. Para quê? Para que ele possa saber para que lado ele vai. Vamos ler o 49? Vamos ler para a gente ficar bem avisado aqui de tudo que vai acontecer? Olha só. Agora, pois, se a vez de usar de benignidade, benevolência, né, e de verdade para com o meu Senhor, ele está se relatando, está se referindo ao seu Senhor Abraão, né, seu patrão, faze-mo saber se não declarai-mo para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Ou seja, ele estava aqui confirmando agora, depois de ele ter contado tudo, antes mesmo de sentar, de jantar, né? Porque toda a preparação da recepção, nós temos que entender que é assim. As pessoas nessa época que elas recepcionavam as pessoas entravam, lavavam seus pés, né? Sentavam-se à mesa, comia e aí depois elas tratavam do assunto a qual elas estavam ali para fazer. O que esse servo fez? Ele se adiantou. Se nós voltarmos na leitura aqui, para frente da onde nós paramos ali no verso 32, né, em diante, nós vamos ver que ele se apressa em contar para os tutores da moça, né, para os responsáveis da moça, tudo o que ele passou. Ele vai relatar de novo, né, que ele pediu ao Senhor, que nem bem ele terminou a oração e o Senhor atendeu precisamente com a moça vindo
oferecendo água a ele, oferecendo de dar de beber, ela deu de beber. Ele vai contar tudo com detalhe. Por quê? Porque ele quer ser o mais claro possível, né? Já que ele não esperou jantar. Porque o processo normal seria esse. Ele sentar, né, limpo já depois. Note que ele lavou os pés e os servos e os homens que estavam com ele também lavaram os pés e entraram. Então senta na mesa, né? Tem toda aquela apresentação, senta, come e depois trata dos assuntos. Mas não, ele se adiantou por quê? Porque ele já no verso 49, ele já deixa claro, ó, se não usar de benevolência, ele usa, né, a palavra, e de verdade para com o meu Senhor, já me diz por quê? Porque eu sei se eu vou para a direita ou para a esquerda. Porque ele foi lá para buscar uma moça da parentela dele. E se ali eles não deixassem, ele tinha ainda outros parentes ali para abordar, para dar então poder ter certeza que ninguém viria e aí voltar sem nada. Por isso ele diz esse para a direita e para a esquerda, por quê? Porque ele vai saber a direção que ele vai tomar, né? Se ele volta embora, se ele continua a buscar outra moça, se vai numa outra casa ou não vai, entendeu? Então ele já queria deixar claro ali. E o que acontece? Todo o enredo, toda a situação ali que se decorre ali, a gente já vai ver que já vai partir oficialmente para a conversa do casamento, né? A qual nós vamos frisar ponto a ponto para que nós possamos entender realmente, né, o que era um casamento nessa época. Vamos notar uma coisa, Labão e Betuel, olha só. Eles reconheceram a mão do Senhor nessa jornada, né? Desde na jornada deste homem. Veja lá o que diz o verso 50, olha. Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Ou seja, já aceitaram, né? Já aceitaram ali como verdade, era uma proposta a ser tratada, então eles podiam sentar e eles iam comer ali, e ali no decorrer eles iam conversar. Que nós vamos ver que depois dos 51, 52 em diante, nós vamos ver que está todo o processo de casamento de Rebeca já com Isaac, que está lá na terra do pai dele ainda, né? O verso 53, ó, é importante frisar, Labão e Betuel ter reconhecido a mão do Senhor, porque quando Abraão sai, lá no capítulo 12, lá da terra do seu pai, da sua parentela, vamos notar que ele não apenas saiu, né? Pegou lá o sobrinho Ló, a esposa, contou ali para o pai e saiu o pai junto. Não. Ele provavelmente, ele contou, ele fez ser conhecido toda aquela história, toda aquela aparição, toda aquela mensagem que Deus disse, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Tanto é que o pai vai junto, tanto é que o sobrinho vai junto. Ele, na hora dele transmitir isso que ele recebeu, né, via oral, contar para seus familiares, ele os convence. E note que aqui eles reconhecem a grandeza no verso 50, e como nós abordamos, né? Vamos dar continuidade aqui, o verso 53, olha só o que traz o verso 53 para nós. O servo de Abraão paga o dote aos tutores de Rebeca. O verso 53 diz assim, ó, tirou joias de ouro e de prata, né? Tirou vestidos e deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e sua mãe. Notem que foi pago ao irmão. Já se perguntaram por quê? Nós temos que frisar que provavelmente, né, Betuel, que era o seu pai, provavelmente ele já estivesse já numa condição mais debilitada. E o que acontece? Não é passado toda a autonomia, mas é passado aos poucos, né? Essa autonomia. O irmão ia começar, Labão ia começar a assumir, né?
toda a direção, toda a liderança daquele povo. O que acontece? Então, por isso que é citado aqui, que é pago para Labão e a sua mãe. O que acontece? A rainha, né, a matriarca do povo está ali, né, mãe da moça também, e Labão, que representa a posição do pai, né? Provavelmente numa situação, né, numa condição mais desfavorável à idade, tudo, provavelmente essa decisão, essa autonomia, essa reunião, essa conversa foi passado a ele para que ele pudesse acompanhar, né, e ali decidir, né, pelo que haveria de acontecer. E note a responsabilidade, né? Responsabilidade aqui material já, né? O que acontece? Está aqui o servo, né? O homem, o procurador, vamos dizer assim, enviado por Abraão, comprovando que, olha, dá-me uma moça para casar com meu filho, que nós temos como manter, nós temos a responsabilidade financeira, nós estamos assumindo um compromisso financeiro. Antigamente era isso que tinha essa posição de pagar dote, né? É você assumir a responsabilidade financeira diante já da moça, né? Para que a família pudesse ficar, ó, estamos tranquilos, estamos entregando a nossa moça, né, a nossa menina, em boas mãos, uma família boa, uma família que vai manter, que não vai desamparar, certo? Também tinha uma comprovação histórica a respeito de que esse valor que era pago para a família era um fundo como que se ela precisasse, né, ela retornaria. Por exemplo, as viúvas, como é que eram tratadas nessa época, né? Nós temos histórias aí na palavra de Deus mesmo, na Bíblia, a respeito de viúvas desamparadas, né? E o que acontece? Essas viúvas desamparadas são aquelas que o seu esposo morre e aí o filho não é muito novo ou também já aconteceu no desastre, ou na guerra, morreu também, e fica esta mulher viúva desamparada. Esse desamparo não é desamparo afetivo que é relacionado, ele é relacionado ao desamparo financeiro. Ela foi tirada da sua casa e agora não tem como retornar, né? Então esse valor muitas das vezes era reservado para que ela pudesse se amparar numa situação de necessidade. Então tinha também essa conotação, esse dote pago, esse valor pago aos pais da moça, né? Temos que entender isso aqui, que a partir daqui, né, do verso 53, aqui já é o casamento em si. Aqui nós vamos ver o processo do casamento, né? Processo, vamos dizer, oficial, os trâmites oficiais, né? Hoje para nós é o papel e a caneta, né? Hoje para nós é a justiça, né? Os trâmites oficiais. E aí eles vão entrar no processo de festividade e aí então ela vai embora, né? E eu até vou ressaltar um negócio bem interessante que acontece aqui no decorrer e a gente já vai discutir a respeito disso também, né? 54, ó, como eu falei, no 54, ó, depois comeram e beberam ele e os homens que estavam com ele e passaram a noite de madrugada. Quando se levantaram, disse o servo, né? Permiti que eu volte. Ou seja, ali já estava oficializado, né, o casamento. E aí comeram e beberam, né? Então eles trataram dos assuntos, festejaram aquele acordo, aquele casamento, aquele processo que eles estavam dando início, né? E aí viria as festividades do casamento, por assim dizer, né? Como nós vamos ver aí, ó, no verso
56, ó, o servo de Abraão pede para voltar à terra já com Rebeca, né? Mas por que está aqui na citação, né? Você pode ter se perguntado aí, né? Por que está citado aqui que ele pede para voltar, né? Ali no 54, já permiti que eu volte ao meu Senhor, né? 55, mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e irá. 10 dias por quê? 10 dias que fala aqui no verso 55 é a respeito já dessa festividade. A festividade ela não era algo assim que durava uma noite, né? Um dia. Era 10 dias ali, pelo menos 10 dias, quando eles falam, o período a qual eles provavelmente eles queriam organizar toda a festividade, né? Todo o festejo oficial do casamento. Não que ele já não estivesse festejando, porque mostra ali que eles comeram e beberam, né? E ainda de madrugada, ou seja, se fosse apenas uma recepção, né? Não seria tão elevado o tempo assim. Então, ainda de madrugada, provavelmente eles festejando ali ainda, né? Fica aqueles que viram à noite e o que acontece? Ele ainda fala, ó, permiti agora que eu volte, né? Ou seja, nem bem a festa começou, ele já quer voltar, já quer ir embora, né? E aí eles falam, não, fica aqui ainda mais um pouco, né? Pelo menos uns 10 dias, né? E aí ele pede que não os detenha, né? Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu Senhor. Olha a direção desse homem. Ele não se preocupa com festa, ele não se preocupa com casamento, porque oficialmente ele tinha direito de festejar lá o tempo que a família quisesse, porque ele foi buscar uma esposa para o filho do seu senhor. E o que acontece? Ele poderia ter muito bem apenas esperado todo o festejo, sem problema nenhum. Estava no direito, né, de terminar oficialmente. Mas o que ele faz? Ele se apressa em cumprir aquilo que o seu senhor Abraão tinha lhe pedido, né? Traga ela. Ou seja, ele estava focado em chegar, encontrar, como nós vemos do verso 15 em diante, encontrou a moça, ele estava focado depois em contar, em passar a real, dizer, olha, de quem que você é filha? Já confirmou de quem que era, já lhe dá umas joias para confirmar, tipo, ó, tenho boas intenções, eu vim trazer, eu vim obedecendo uma direção, né? Chega ali para a família, já passa também, antes mesmo de sentarem, de jantar, conta toda a situação, né? É tido por verdadeiro no verso 51 pelos tutores ali da moça, e ele já oficializa, né? Já entrega os presentes que são o dote deste casamento e na sequência ele já se foca em o quê? Retornar, né, para o seu senhor, para o seu senhor Abraão, que ele possa apresentar um serviço, né, cumprido, uma tarefa cumprida, né? O que isso aqui traz para nós, né? Qual é a direção? Né? Você pode pensar assim, nossa, mas o que essa pressa desse homem pode trazer para nós? Foco naquilo que Deus põe na mão da gente, foco naquilo que a gente tem por fazer na obra de Deus, foco naquilo que você tem ouvido, tem sentido que Deus tem direcionado, tem dado uma vocação. Se focar na vocação, se focar no que Deus espera de cada um de nós. Nós entendemos, nós estamos ultimamente vivendo uma época em que nas mensagens em geral, Deus está transmitindo, né, esse relacionamento. É isso que Ele quer conosco, é isso que Ele está transmitindo, que ele quer um bom relacionamento
do povo dele com ele. Então, às vezes, nós devemos também nos focar nisso também, em ter um relacionamento, em estreitar as proximidades com Deus. Porque a gente se desvirtua muito, a gente perde muito tempo com coisas deste mundo, com situações, com problemas, com coisas a resolver. E o que acontece? A gente às vezes esquece do que Deus simplesmente pediu para nós: relacionamento. Eu posso ter um bom relacionamento com Deus e cumprir minhas tarefas diárias. Posso ter um bom relacionamento com Deus e estudar no meu curso, na minha faculdade, na minha escola. Posso ter um bom relacionamento com Deus em todas as áreas, desde que as minhas atividades elas não venham conflitar com a vontade de Deus na minha vida, né? Então nós temos que conciliar isso e viver, porque primeiro Deus havia feito o mundo, colocado o homem para o homem trabalhar, para o homem lavrar e cuidar. Depois ele deu sua esposa e aí deu o propósito para ele, né? Manter família. Mas tudo isso estava enganjado juntamente com Deus. Estava tudo aprovado por Deus. Então hoje nós às vezes perdemos o nosso foco, por quê? Porque aquilo que nós estamos olhando não está aprovado por Deus, né? E olha só o que esse homem veio fazer. Ele chegou ali, foi aprovado por Deus, porque Deus direcionou a moça certinha na reta dele, na direção dele, confirmou já dentro da parentela, já direcionou a intenção, os tutores aceitaram, e o que ele faz? Ele já quer voltar. Por quê? Para concluir o que ele foi fazer, né? Note que se ele tem 2 semanas que ele saiu de viagem, mais 10 dias lá e 2 semanas, isso vira mais de mês, né? Ele queria concluir aquilo ali, ele queria terminar aquilo ali que o patrão dele havia colocado, né? Como responsabilidade dele, né? E vamos lembrar bem, ele jurou lá atrás, né? Aquele juramento solene ali diante do patrão dele, né? Para cumprir o que ele havia dito ali, né? Então, o que a gente vê? A gente vê foco. Esse homem, esse servo, né? Bem provável que seja o Damasceno citado lá atrás, Eliezer, né? Eliezer, né? Estava ali enganjado em obedecer aquilo que aquele homem tinha colocado diante dele para ele realizar, né? E se nós dermos continuidade aqui, olha só, no 56, né? O servo de Abraão pede para voltar. 58, olha só. 58, nós vamos ver aqui o que? A pergunta para a moça. Já se perguntou por que eles perguntam para a moça se ela quer ir junto, né? Olha só, no 58. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Por que eles vão perguntar para a moça se lá no verso 52 já foi dado como casada? Porque 53 ele paga o dote para a moça, né? Ele mostra a intenção, né, de casamento lá adiante, e entrando no 53 já paga o dote, né? Ou seja, oficializando aquilo ali por verdadeiro, né? Mediante o acordo com os tutores dela. Por quê? Porque ela teria que abrir mão agora do festejo do casamento dela. Por isso que eles pedem um pouquinho antes ali, para ficar pelo menos uns 10 dias. Por quê? Porque ia se oficializar todo o tempo de festejo, né? Das festas de casamento. Provavelmente isso devia durar, né? Ali aquelas oficiais com o noivo, com a noiva, né? Junto ali, as duas famílias juntas. Aquilo ali devia virar semana inteira, né? Devia virar mais alguns dias. Ou seja, ele pede 10 dias por quê? Porque ele ia participar das festas, dos preparos da festa. E depois de toda a festa acabada, daí arrumava as coisas e sairia, né? Provavelmente por conta disso, né?
que ele pede mais uns dias. E aí, por isso, o direcionamento para a moça agora, ó, Rebeca, você quer ir? Né? Quer ir com esse homem? E ela, realmente, ela abre mão, porque provavelmente aquilo ali não teria tanto valor se o noivo não estava ali, né? Então, ou seja, o, a magia, o encanto, vamos dizer assim, do festejo do casamento, né? Aquilo que maravilha as duas partes é o noivo estar junto. E ela já estava sem o noivo ali, entendeu? Ainda. O noivo dela estava lá na terra onde ela iria ainda. Então, ou seja, para ela abrir mão daquele festejo não haveria problema nenhum, né? Então, mediante o consentimento dela, né, não precisaria a família festejar ali com outros familiares. Ela partiria já que estava oficializado, né? Isso aqui traz um tema muito relevante em termos de compreender o que é o casamento hoje. Hoje as pessoas elas vivem juntas, né? Elas dividem o mesmo teto, né? Dividem o mesmo lar, dividem o mesmo ambiente. E o que acontece? Elas se dão por casada. Por quê? Muitas pessoas vão puxar, né, desses trechos bíblicos para confirmar, olha, Rebeca e Isaac, né, ela chegou ali de viagem, entrou na tenda deles e ele oficializou, né, ele oficializou ali o casamento diante do suposto noivo dela, né? Então as pessoas têm isso como base e até veem isso como verdadeiro, né? Mas não é bem assim. Nós vemos por ponto a ponto aqui, né? 3, 4 situações aqui que conotam primeiro um acordo, né, entre famílias. Antigamente, a primeira coisa que nós temos que compreender é que antigamente a palavra ela tinha um valor muito maior do que tem hoje, né? Não que a palavra ela perdeu o valor, a palavra ela continua com o mesmo peso de verdade. O problema é que não temos como peso de verdade e hoje somos obrigados a recorrer com papel, recorrer com juiz, recorrer com uma posição de advogados, né? Para poder oficializar aquilo, né? E carimbo e coisa de cartório, essas coisas que a gente entende hoje como assinar, né? E assumir um compromisso, né? Então, antigamente, o nosso cartório, antigamente era a palavra. Então, nós vemos que chega ali um procurador, vamos dizer assim, porque esse servo estava na posição de procurador, nós já citamos já, numa aula passada aí, a posição desse servo. Então ele veio como um procurador mostrar a intenção do senhor dele, já que Abraão não poderia viajar até lá, né? Até mesmo para cuidar de outros afazeres, outras situações, né? O filho dele estava lá, ele não iria voltar com o filho dele, porque tem toda uma obediência de Deus lá com ele, né? Então ele manda o servo dele, em nome dele, para oficializar. Eles sentam, eles conversam a respeito do assunto a qual ele chegou para fazer. Então, nós temos que entender ponto a ponto o que era o casamento naquela época, para hoje a gente chegar e dizer, não, eu abro mão porque não preciso de um papel, antigamente não precisava, né? Isso é descabido a gente pensar que a coisa é assim, né? Nessa simplicidade toda. Porque até mesmo porque se nós formos ver hoje a posição de hoje, né? O que requer para que seja um casamento? Oficialmente. Você não vai responder um questionário, por exemplo, para entrar numa empresa, né? E diz lá, casado, você não vai pôr como casado, né?
Até mesmo porque quando você for incluído no plano, no seguro, no plano de saúde, no seguro de vida, só é oficializado aquele que realmente é dependente, né? Então você vai ter que, no mínimo, você vai ter que ter um termo lá de responsabilidade lá, cartório, tudo assinado, que ela ou ele é teu dependente, para daí então você repassar como casado. Então, hoje, um documento é o que realmente fala. Se nessa época a palavra falava, agora é um documento, então nós temos que obedecer o documento, né? Então teve todos os trâmites ali. E o que acontece? Na sequência, o que acontece? É pago o dote. Hoje em dia não existe o dote, mas existe uma responsabilidade financeira. Hoje, o que a gente vê muito é casais, né, que simplesmente casam, às vezes não tem não tem uma residência, não tem uma situação financeira que favoreça. E isso tudo que acontece gera situações que viram problemas enormes para frente, entendeu? Então, às vezes a gente se pergunta assim, nossa, o casamento muito atribulado, por quê? Porque nós mesmos é que arrumamos os problemas. Antigamente, o cuidado era muito maior dentro de toda essa relação. Outra coisa que é importantíssimo frisar, às vezes vocês que estão me ouvindo podem pensar assim, nossa, mas ele casou com uma moça que ele nem viu, né? Ela casou com uma moça com um rapaz que ela nem viu, né? Nem conhece, e se fosse feio, se não fosse? Não, antigamente não tinha essa posição, né, de beleza, de conhecer, de não conhecer. Antigamente, como é que era o casamento antigamente? Eles eram tratados entre as famílias, né, ou era um acordo de posição política, né, dentro de um reinado, né, para manter um sobrenome no poder. Às vezes era por uma posição financeira e às vezes era por uma posição de famílias mesmo. Aqui nesse caso é de família. Abraão queria manter aquela linhagem, não podia, o menino dele não podia se misturar com outra linhagem por conta de uma obediência diante de Deus, né? Então o que a gente vê? Isso tudo era tratado entre os seus tutores praticamente. O amor, o relacionamento, ele era construído com o tempo. Era o tempo que construía isso. Hoje está invertido, hoje a gente quer, os filhos da gente, nossa época também foi assim, a gente quer primeiro se apaixonar, primeiro amar, primeiro para depois casar, e não existe isso. Não existe, porque o amor que realmente sustenta uma relação, ele não é o amor inicial. O amor inicial ele pode ser chamado de paixão, de amor, amor momentâneo, provisório, passageiro, tanto faz o nome que for dado, né? Mas ele é algo de atração inicial. O amor de relacionamento ele é construído dentro do casamento, né? A união matrimonial é que traz o amor. O companheirismo é que traz o amor. O dia a dia, né, que traz o amor. A convivência que traz o amor. Você não pode dizer que ama uma pessoa no mesmo tom, no mesmo nível que que se ama um casal que atravessaram a vida toda para trás. Porque quando eles falam de amor, é diferente do que nós falamos de amor com 2, 3 anos de casado. Porque a intenção do amor deles é muito grande, porque quando eles falam que eu amo, um ama o outro, eles olham toda uma trajetória para trás. Eles olham o dia a dia deles. É como um filme, passa muito rápido, assim, ó. Ele me fez, ele alimentou esse amor por causa disso que ele renunciou, disso que ele fez, aquele cafezinho na cama, sabe, são pequenas coisas que ele foi fazendo ao longo da vida dele.
não era um sacrifício, né? É, tremendo de uma vez só. Não, foi um amor que foi construído com o tempo. É isso que eu quero deixar bem claro aqui, porque dentro desse matrimônio desses dois foi construído, né? Vai passar a ser construído, e nós vamos ver para frente que por mais que tudo estivesse se encaixando, tudo estivesse sendo obedecido dentro de uma sequência, mesmo assim ainda houve problemas. Então note que não é hoje eu me juntar com uma pessoa, né, dar por casado e pronto, fez. Não. Uma coisa é nós não termos conhecimento, outra coisa é depois do nosso conhecimento. A partir de agora eu não posso mais ter este pensamento. Eu tenho que mudar, eu tenho que entender o que realmente era um casamento diante de Deus. Aí você vai dizer assim, ah, mas lá Adão e Eva não precisou disso. Claro, né? Quem que foi que uniu Adão e Eva? O próprio Deus. Ninguém vai separar esse casal. Não tem picuinha, não tem coisinha, né? Deus fez Eva justamente para Adão, entendeu? Então foi própria um do outro, é um do outro. Por isso que eu acho que é um dos casais que a gente não vê contenda, não vê briga, não vê nada, né? Porque os outros que foram relatados aí para diante, sempre teve um atritozinho aí, né, com o seu cônjuge. Então a gente tem que entender o que realmente é validado por Deus como casamento e o que não é validado. Hoje nós temos que ter essa responsabilidade financeira, afetiva, né? Nós temos que estar resolvidos como pessoas para então pensar em realmente ter um matrimônio, ter algo assim aproximado de uma pessoa a nível de você atravessar toda a sua vida junto com ele ou junto com ela, né? Por isso que às vezes a gente pode ser meio precavido demais quando diz, tem que ver se é isso que você quer para a tua vida toda mesmo, né? Mas é bem esse o entendimento, nós temos que entender realmente o que realmente queremos, né? E esse episódio de Rebeca aí com Isaac, esse encontro ali lá pro final aí, terminando, né, esse capítulo 24, aí nós podemos ver aí que depois, chegando ali, né, da sua viagem ali, eles se avistam de longe, ela questiona ali o servo ali, quem que seria aquele? Ah, não, aquele é o meu senhor, né, o filho do meu senhor, né? Então ela se cobre com um véu, né, uma posição de respeito, de cultura, né, por exemplo, assim, eu estou aqui, né, reservada para você, né? Esse véu é isso que traz, né? Eu estou aqui reservada para você, me guardando para você, né? E pode ver que o final do relato ali aí traz a consumação, né, do casamento, quando ela entra na tenda ali e diz que ele amou Rebeca e foi consolado, né, por ela ali a perda da sua mãe. Ou seja, ele estava ali agora encontrando um amor não para substituir a mãe, não para substituir uma perda, mas sim para ser consolado, porque até então ele podia se ver como sozinho, porque o pai não ia permitir que ele casasse com ninguém da região, né? Provavelmente, olha só como a entrelinha fala, né? Provavelmente o pai já estava deixando bem claro desde cedo, né? Esse episódio de mandar o servo é uma coisa, né? Não foi aí que ele ficou sabendo que o pai não queria que ele se envolvesse com ninguém. Provavelmente desde mocinho o pai já vem dizendo, filho, não se envolva, quando estiver na época certa, no tempo certo, eu vou mandar o servo lá buscar
na parentela lá, mas se guarde, se reserve, né? Então, este consolado pode trazer também esse acalento de, por exemplo, agora ele está, né, amparado, já que a mãe dele se foi, né? Agora ele tem o amparo, tem o seu próprio lar, sua própria família agora para frente, né? Sua esposa, né? A qual ele vai dividir a sua vida aí para frente. Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrar, né, com mais uma oração. Agradecer a Deus toda essa direção, né, todo esse conceito de casamento, sabe? Que nós possamos entender que ao buscar Deus dentro dessa direção de ser corrigido, de ser direcionado, nós também podemos ser direcionados por Deus, né? Desde que nós estejamos nessa disposição, desde que nós tenhamos promessas de Deus para a nossa vida, né? Então nós podemos assim colocar diante de Deus cada situação e ser realmente atendido como esse homem, né? Como essa jornada que ele teve aí e aí para frente, né? Vamos pedir sempre a direção de Deus. Obrigado, meu Senhor, meu Pai, por mais uma vez ter trazido aos nossos corações, né, Senhor, algo a respeito da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa clareza a respeito do que é um casamento, do que é um compromisso verdadeiro com o cônjuge, com a esposa, né? O que é um compromisso verdadeiro diante de familiares, porque hoje o mundo está tão dissolvido, tão perdido dentro de conceitos do que é um casamento hoje. Hoje ninguém mais se guarda para ninguém, Senhor, que nós possamos compreender esse reservar, esse se separar, né, para futuramente poder começar um matrimônio verdadeiro colocado aí diante da Tua palavra, Senhor. Obrigado por essa luz, obrigado, Senhor Jesus, por toda essa direção a qual o Senhor colocou nos nossos corações hoje, Senhor. Amém, Senhor. Amém.